Mais uma vez, né? Se para mim, enfim, eu gosto muito de ter um diálogo, de conversar com vocês. Então, quem quiser se apresentar, quem quiser também contar um pouco sobre si, quem quiser compartilhar alguma coisa, eu vou adorar conhecê-las. Para mim, isso também é super importante. Porque, enfim, eu acho que torna a experiência mais rica, né? Se não só fica eu falando aqui, então eu adoro conhecer vocês, adoro saber quem é que está do outro lado da telinha, como é que eu posso ajudar também. Então fiquem super à disposição, fiquem super livres em relação a isso, tá? Mas eu acho que eu já vou começar aqui, até para a gente não se estender demais, né? Durante que eu falei que essa é a minha grande dificuldade, eu preciso manter em 1 hora, então vou tentar não me prolongar demais. Vamos lá, vou começar já a compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só deixa eu prontinho. Vamos começar então, pessoal. Vocês estão vendo? Estão vendo direitinho a minha tela? Se puderem só me dar um ok, pode ser no chat mesmo. Sim, sim, ótimo, tudo certo. Então tá bom, pessoal. Adoro, gosto assim. Então vamos lá, vamos falar sobre esses tais segredos da gestão emocional, né? O que que é gestão emocional, o que que é regulação emocional, como é que isso funciona, mitos, como a gente coloca isso em prática, né? Vamos lá, eu estou muito animada, é um tema que eu gosto muito de falar. Quem me acompanha no Instagram já deve saber disso. Então, antes de mais nada, eu acho muito importante também eu me apresentar, caso vocês não me conheçam, né? Acho que a maioria veio do meu Instagram, mas de qualquer forma eu vou me apresentar. Gente, meu nome é Alice, eu tenho 26 anos, eu sou psicóloga clínica, pós-graduada em terapia comportamental dialética, que é a minha xodozinha. Sou formada também em TCC, enfim, tem algumas formações por aí, mas não quero me prolongar muito nisso. Atualmente fundadora também da Clínica Viva, esse é um dos meus maiores orgulhos, assim, dos meus maiores xodós, que é uma clínica muito voltada para um atendimento humanizado, que é um valor que eu prego muito, e também uma clínica com as abordagens baseadas em evidência, né? Uma clínica PBE. Sou mentora de psicólogas dentro da Renascer, mas principalmente, acima de tudo, esposa do amor da minha vida, do Vini, mãe de 3 lindos gatinhos. Muito feliz de estar aqui. Inclusive, eu quero saber quem é que está aqui que é psicóloga, porque eu vi que tem um monte de psis aqui que estavam lá no grupo. Quem que é psicóloga também? Quero saber. Comentem aí no chat. Mas para além disso, né, eu tenho alguns diagnósticos e na verdade foi por conta desses diagnósticos que acredito que estou aqui hoje, não porque eu me rotulo com eles, né? Não porque eu me limito com eles, muito pelo contrário, mas porque eu acredito que eles fizeram eles são muito importantes na minha vida, para o meu propósito, para os meus valores. Então, eu fui diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline em 2018, bem quando eu estava nessa fotinho aí, foi no meu aniversário de 20 anos. Meu Deus, estou ficando velha. Depois com bulimia nervosa em 2020 e estou em uma constante hipótese diagnóstica de transtorno bipolar. Quem é psi vai saber que para fazer esse diagnóstico diferencial, né, entre um transtorno bipolar tipo 2, o borderline, as regulações emocionais, é bastante difícil, é bastante sensível. Então, fica aí nessa hipótese diagnóstica, por assim dizer. E realmente foi a minha trajetória pessoal que acabou me motivando para construir esse ambiente de acolhimento e transformação para quem sofre emocionalmente, para quem, assim como eu, também passa por esses desafios na regulação emocional. Se você ainda não sabe quais são esses termos, o que que raios é gestão emocional, regulação emocional, pode ficar tranquila que a gente vai conversar sobre isso hoje também. Mas eu já tenho um spoiler para dar para vocês. Normalmente, a maioria dos transtornos psiquiátricos, seja transtorno de personalidade borderline, eu sei que ele é bem conhecido por essa questão da intensidade no sentido da desregulação emocional, da falta de controle, né, das emoções, dos comportamentos mais destrutivos. Só que eu diria que quase 100% dos diagnósticos também tem uma pontinha ali na desregulação emocional.
Então, nessa dificuldade de lidar com as emoções, tanto transtornos alimentares, transtornos de humor, por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso, que a gente comece esse processo de psicoeducação. Então, eu quero também trazer um pouco dessa questão do porquê nasceu a Clínica Viva, porque é um valor muito importante para mim. E a Clínica Viva, na verdade, ela nasceu assim, eu comecei no Instagram, nas redes sociais, lá em 2019, 7 anos atrás? Não, gente, meu Deus, 6 anos atrás. E aí, quando eu me formei dentro da psicologia, rapidamente os meus horários foram preenchidos, só que a demanda era muito grande, e é muito grande ainda. Quando a gente fala de um sofrimento emocional, quando a gente fala de dificuldade de lidar com as emoções, não precisa necessariamente ser borderline, mas, poxa vida, eu diria que quase todo mundo sofre de um pouquinho disso, né? É muito difícil passar por isso. E foi por conta disso que nasceu a Clínica Viva. Eu via que tinha um sofrimento muito grande, pessoas que precisavam muito de ajuda e que naquele momento eu não conseguia sozinha dar esse apoio. Então, eu fui selecionando psis, fui supervisionando, fui ensinando muito a respeito da DBT, a respeito de como que é também estar desse outro lado da moeda, né? E aí a gente começou como uma clínica que era inicialmente mais voltada para o transtorno de personalidade borderline, porque a gente sabe que hoje em dia existe um grande estigma, inclusive com essa polêmica aí que aconteceu da música da Maraísa, acho o nome dela, só reforçou esse estigma que já existe, normalmente quando chega também borderline nas clínicas para as psicólogas, putz, é um diagnóstico difícil, como é que a gente lida? E aí a Clínica Viva nasceu para isso, não apenas para ajudar pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline, mas para pessoas que sofrem, para as pessoas que querem construir uma vida que vale a pena ser vivida, baseada na ciência, baseada em valores importantes também, como a humanidade e a empatia, né? O nosso propósito ali dentro da Viva é tratar essa dor emocional com muita responsabilidade, com seriedade, só que também com coração. Tanto é que o nosso slogan é, se eu não me engano, tratando com a ciência e cuidando com o coração, é encontrar esse caminho do meio entre a PBE, né, psicologia baseada em evidências, a prática baseada em evidências, e também a nossa humanidade compartilhada. Quais serão os objetivos aqui da nossa masterclass hoje? Primeiro, entender, né? Entender o que que é isso de gestão emocional, regulação emocional, como é que funciona, identificar mitos que acabam dificultando o nosso processo emocional. A gente acha que os julgamentos ajudam, constroem caráter, que, não, eu funciono assim, quanto mais eu me critico, melhor. Vamos ver um pouquinho disso. Reconhecer os sinais, né, da desregulação emocional e conhecer algumas práticas eficazes para lidar com as emoções no dia a dia de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais compassiva e também compreender como é que funciona esse tratamento completo para quem sofre com a desregulação emocional. Se vocês tiverem dúvidas, eu acho que eu vou abrir. Eu tô em dúvida se eu abro um momento no final ou se enquanto vocês tiverem dúvidas, já vou tirando as dúvidas. Vocês podem colocar as dúvidas no chat também, não tem problema. E eu acho que eu vou respondendo conforme a gente for falando do assunto. Acho que dessa forma fica um pouco mais fluida. Tá. A gente fala de gestão emocional, quando a gente fala de regulação emocional, eu acho que é um termo um pouco mais técnico, um pouco mais de psicóloga mesmo. Mas, ai, fulano, nossa, fulano é muito equilibrado emocionalmente. Nossa, fulano controla as emoções. A gente fala muito de controle das emoções, né? O que que passa na mente de vocês quando a gente está falando de ter uma boa gestão emocional? O que que passa? Você pensa talvez que seria não sentir certas emoções? É uma pessoa que, nossa, não sente raiva. Fulano, meu Deus, tá sempre na paz, tá sempre zen, não sente raiva. Será que seria isso para vocês? Ou seria controlar? Não, eu consigo controlar as minhas emoções. Né? Eu controlo como eu estou me sentindo, eu não vou ficar triste porque eu não tenho motivo para isso, então eu estou me controlando ali. O que que é essa tal gestão emocional que a gente tanto fala? Comentaram aqui, ó, gente, vocês estavam falando e eu não tinha visto, não tinha pitado o chat. Vocês falando todas são psicólogas, estudantes de psicologia, que legal.
estudante, a Bia comentou, saber lidar com as emoções. Uhum. Gostei dessa resposta. Normalmente, quando a gente fala, nossa, tal pessoa tem uma boa regulação emocional, uma boa gestão emocional, é bem equilibrado, a gente pode acabar caindo no senso comum de que ter uma boa gestão emocional. Ai, gente, a Virgínia botou a câmera, obrigada. Agora eu tô olhando para sua carinha, não me sinto sozinha. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ó, a Glória também, gente, obrigada, porque eu me sinto menos sozinha. Gratidão. Eu fico muito feliz. Boa noite, gente. Voltando aqui, então. A gente pode acabar caindo no senso comum, que é uma coisa que eu também acreditava. Não sei se vocês acreditam nisso ou já acreditaram algum dia. Tem muita psicóloga aqui, então as psicoeducadas quase não vale responder. Acho que tem só alguém com áudio ligado. Se puder desligar. Pronto, acho que eu desliguei. Mas a gente pode acabar caindo num conceito muito errôneo de que ter uma boa gestão emocional é igual a ou não sentir certas emoções, eu não sinto raiva, eu não sinto tristeza, eu não sinto ansiedade, ou você consegue controlar essas emoções, é você conseguir controlar. Bem, assim, eu adoro fazer esse teste, tá bom? Se a gente consegue controlar, né, as nossas emoções, triste aí, agora. Começa a chorar, né? Ou fica muito feliz, começa a entrar numa euforia doida. Quero ver, vamos lá. Sim que funciona. A gente pode influenciar, né? Ah, tá, vou pensar em alguma coisa muito feliz, mas aí você está influenciando, aí não vale. Tem que ser se você controla, então você tem que conseguir fazer agora essa mudança, esse shifting aí de emoções. Aí já cai por terra esse primeiro ponto. A gente não controla as nossas emoções. Spoiler. Outro ponto muito importante, tentar eliminar emoções certo. E eu já vou dar um spoiler, né, sobre isso, porque as nossas emoções, elas têm funções muito importantes. Gente, olha para nós como seres humanos. Compara a gente com um tigre selvagem. A gente não tem a menor chance, certo? A gente não tem dente, a gente não tem garra, nós somos fofinhos, nós somos mais lentos que um tigre. Então, todo o nosso corpo, toda a nossa biologia, todo o nosso cérebro teve que se desenvolver de uma forma muito inteligente, para que a gente conseguisse vencer, né, as adversidades usando a inteligência e não nossos recursos físicos, né? Porque a gente não tem muitos. Então, se o nosso cérebro é tão inteligente assim, se a gente preza tanto pela nossa energia, por que a gente ia criar todas essas emoções, esses sentimentos, essas reações fisiológicas, emocionais, para nada? Ia. Tudo tem uma função, certo? E quando a gente fala de regulação emocional, o que que é ter uma boa regulação emocional? É basicamente, essa é uma definição muito minha, mas é basicamente a gente conseguir construir uma vida que vale a pena ser vivida em conjunto com as nossas emoções. Então, o que isso significa? Significa a gente conseguir agir de uma maneira efetiva, ou seja, de acordo com os nossos objetivos, de acordo com aquilo que a gente quer viver, de acordo com aquilo que a gente quer alcançar, mesmo com as nossas emoções, certo? Então, é essa capacidade de reconhecer, você conseguir, gente, você conseguir nomear suas emoções já é um baita passo na regulação emocional. A maioria de nós, e eu não culpo e não julgo, porque a gente não tem ensino sobre isso, por isso estamos aqui hoje, a gente não sabe reconhecer nossas emoções, a gente não sabe dizer o que a gente está sentindo agora. Vamos fazer um exercício? Você consegue descrever? Se você não se sentir confortável, não tem problema, não precisa colocar no chat. Mas quem se sentir, consegue me falar o que que você está sentindo agora? Qual emoção você está sentindo agora? A minha emoção, deixa eu me perceber, a gente começa a perceber pelo corpo, porque as nossas emoções, né, elas aparecem muito no corpo. Eu tô um pouco ansiosa, que eu consigo perceber bem aqui na boquinha do estômago, que fica quente, mas eu estou feliz, eu estou alegre. Porque eu adoro estar aqui, adoro ver vocês, adoro poder contribuir. Isso aqui está muito ligado com os meus valores pessoais. Então, estou feliz e ansiosa. E vocês? Deixa eu ver no chat. Alegria, você falou alegria. Que bom, fico feliz. Independente de qual emoção aparecer, né? Ela é válida.
A Stephanie, sentindo raiva, um pouco triste, mas de certa forma satisfeita. Perfeito, Stephanie. E você consegue perceber que você já fez também uma coisa muito importante, que é reconhecer que a gente pode sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo. Então, você pode sentir raiva e triste e satisfação ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. A Glória falou curiosidade, não sei qual emoção ligada a isso. Tudo bem. A Virgínia, estou animada por estar aqui, mas senti um pouco de vergonha por entrar com a câmera. Mulher, você fez meia-noite, depois você arrastou a Glória. Eu tô me sentindo agora assim, noite de meninas, entendeu? Tô feliz demais. Vocês viram, até o meu semblante mudou. Então você fez a minha noite, que eu tava me sentindo muito solitária com as câmeras fechadas. A Tainá está se sentindo apática. Gente, vocês aqui já estão metade do caminho andado. Então vocês já conseguiram entender o que que vocês estão sentindo. Qual que é o próximo passo, né? Assim, você já identificou, né? Se a gente quiser. Ah, eu já tô. Ai, a Ana também abriu. Maravilhosa. Viu, gente? Ó, Stephanie. Gente, olha a importância da gente comunicar também as nossas emoções, porque influencia os outros, viu? Isso é uma coisa biológica, influencia os outros. Que alegria, que alegria. Fiquei feliz demais. Obrigada, gente. Envolve aceitar, né, a emoção como válida, como legítima e usá-la como uma fonte de informações para as escolhas mais conscientes e mais alinhadas com os nossos valores pessoais. Então, por exemplo, a Virgínia, ela falou que ela estava com vergonha. Muito provavelmente o impulso emocional dela, porque cada emoção gera uma vontade, gera um impulso de ação, tá com a câmera desligada, né? Tá com a câmera desligada, pleníssima. Conta, Virgínia, por que você não entrou com a câmera desligada? Pergunta de milhões, hein? Acho que ela tá escrevendo. Eu fui pega no susto mesmo, mas não vi o impulso e não fechei. Adorei, melhor resposta. Não viu, então ela fez uma ação oposta a esse impulso. E provavelmente ela também foi reforçada porque eu falei, eu fiquei feliz que ela apareceu com a câmera. Então, né, isso criou ali um valor. Muito bom, muito bom. Então, ter essa boa gestão emocional significa conseguir construir tanto respostas emocionais que respeitam os nossos objetivos e valores pessoais, mas principalmente os comportamentos. Gente, a gestão emocional é muito mais sobre o comportamento do que de fato as nossas emoções em si. A gente tem toda essa parte da validação, de você conseguir aceitar essa emoção, porque ela não tá ali por acaso, ela não tá ali só para te encher o saco. Sempre falo isso para os meus pacientes, a emoção não tá ali só para te encher a paciência. Ela deve ser coisa, né? Se tudo que a gente faz é tão intencional, isso aqui deve servir para alguma coisa. Então vamos ouvir. Então eu estou feliz agora e ansiosa, por quê? Porque eu amo, amo ensinar coisas um assunto que eu gosto muito. Eu amo essa interação, eu amo sentir que eu posso estar contribuindo com a vida de pessoas, então tá muito alinhado com os meus valores pessoais. E as nossas emoções, elas são mensageiras no final das contas, né? Mas já tô dando um monte de spoiler, gente. A gente tá no slide 6. Espera aí, vamos lá, né? Vamos lá. Eu falei, meu desafio é 1 hora. Vamos lá. Então tá bom. Quais que são os principais mitos, né, que é as principais crenças ali quando a gente fala de regulação emocional, gestão emocional? Primeiro, gestão emocional é não sentir emoções fortes. Então, Buda lá, né, não sentir emoções fortes. Uma pessoa que é equilibrada emocionalmente não sente emoções fortes. Mas aí a gente já volta para o ponto de que quem controla? Né? Quem controla o que a gente está sentindo ou não? Como é que a gente controla essa intensidade? A gente consegue influenciar, sim, mas tem pessoas. Ai, eu só tô dando spoiler, mas enfim, as pessoas são biologicamente falando. A gente nasce, existem pessoas que nascem mais sensíveis que outras. Como é que a gente vai falar você não pode sentir intensamente? É uma baita de uma invalidação, é um baita de um julgamento e spoiler não ajuda em nada, tá? Pessoas desreguladas são fracas ou imaturas. Ultimamente eu tenho escutado tanto isso de que ser adulta, né, é você não sentir. Se você é adulta, você não deveria estar sentindo dessa forma. Se você é adulta, você não deveria. Gente, ser adulta, ser criança, ser adolescente, ser idosa,
todo mundo sente. E as pessoas sentem com intensidades diferentes. Quem somos nós para julgar o próximo, certo? Sendo que é muito útil, né? Se eu me esforço o suficiente, essa daqui, ó, para quem é da TCC, pressuposto incrível. Se eu me esforço o suficiente, consigo controlar tudo que eu sinto. E aí, quando você cai nesse mito, você consequentemente vai falhar, porque a gente não consegue controlar o que a gente sente, e você vai se sentir uma incapaz. Você vai se sentir uma fraca, uma fraca. Nossa, nem isso eu consigo fazer. Fulaninha de tal que postou no Instagram que tá sempre feliz todos os dias. Nossa, a vida dela é perfeita e eu aqui que não tenho força de vontade o suficiente para viver dessa forma. E aí a gente acaba se afundando, e aí a gente fica triste, aí a gente nega que a gente fica triste, aí a gente não aceita que a gente fica triste, aí a gente tenta lutar contra aquilo, aí a gente se invalida e acaba com tristeza, com ansiedade, com burnout, entendeu? Sentir emoções intensas é sempre um problema. É um problema caso você sempre aja de acordo com o impulso emocional. Aí sim, se você, nossa, toda vez que eu sinto uma emoção intensa, eu vou lá e eu brigo com meu namorado, eu vou lá e eu desconto tudo na minha mãe. Gente, minha mãe tá aqui, inclusive, e coitada, porque ela foi a pessoa que mais sofreu quando eu tava na minha fase pré-adolescência ali, super desregulada. Nossa, o ódio ia todo nela, todo nela. Eu me culpo até hoje por isso, ela sabe, já pedi mil vezes desculpas. Mas, poxa vida, aí vira um problema realmente. Aí vira um problema, aí começa a prejudicar seus relacionamentos. E não só os seus relacionamentos com as outras pessoas, mas com você mesmo. Porque eu não me sentia bem de estar machucando a minha mãe. Como é que ficava a minha autoimagem, a minha autoestima? Meu Deus, eu sou um monstro. Eu sou um monstro incontrolável. Quanto mais eu me vejo como um monstro incontrolável, menos eu quero entrar em contato com as minhas emoções, menos eu quero me relacionar com as outras pessoas e mais eu fico reforçando esse ciclo de eu sou um monstro, eu não consigo lidar com as minhas emoções, sendo que seria o contrário, né? E a verdade, no final das contas, é que as emoções, primeiro, intensidade emocional depende muito de um fator biológico e também depende muito de um fator cultural. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, ou se vocês já perceberam, já tiveram experiência de poder viajar para outro país. Gente, os europeus lidam emocionalmente com as coisas de uma maneira muito diferente do que a forma que nós brasileiros lidamos. Então, tem um aspecto também cultural, social, econômico, né, biológico. Não tem como a gente colocar tudo em caixinhas. E o que que adianta também querer se encaixar na caixinha do outro? Eu, por exemplo, uma pessoa que sou naturalmente muito intensa, mas as minhas amigas lá da Alemanha, da Europa, elas são racionais, eu não, meu Deus, eu sou um lixo, uma porcaria. O que que adianta eu ficar me julgando? Eu escolhi ser assim? Não, né? Então, o problema ele não está em sentir, mas em o que que a gente vai fazer com essas emoções. Tudo certo por aqui, gente? Tudo certo, então. E aí a gente entra nesse conceito que, assim, é uma das coisas que eu acho mais infelizes que a gente tem no mundo e que a gente vai ter que passar o resto da nossa vida lutando em relação a isso, que é a invalidação, né? Então, o que que é de fato? Gente, tá, eu tenho que parar de ficar me apressando. O que que é invalidação? Né? A invalidação é basicamente uma rejeição ou uma desqualificação dos sentimentos que expressamos. Só que ela não é só isso, tá? Inclusive, existem estudos hoje em dia que, se a intensidade e a frequência dessa invalidação é muito intensa, a gente acaba desenvolvendo uma invalidação traumática. A gente pode até desenvolver sintomas do transtorno de estresse pós-traumático por conta de uma invalidação muito frequente, e muito intensa do nosso ambiente, do nosso contexto. Uma forma de invalidação também é você ser negligenciada. A pessoa não precisa necessariamente estar falando, ah, você está exagerando, para de besteira. Mas a pessoa te escuta, escuta suas necessidades emocionais e, por exemplo, um cuidador, alguém que deveria, né, supostamente estar nesse papel, te ignora. Isso também é invalidação. O que que você acaba entendendo com isso? Né? O que que você acaba internalizando com isso? Que talvez você não seja importante. Que talvez o que você sente não é importante. Ou quando outras pessoas falam que não aconteceu exatamente aquilo. Não, não foi isso que aconteceu. Você está exagerando, isso aqui é coisa da sua cabeça.
Como a gente acaba internalizando isso? Nossa, eu não sou confiável. O jeito que eu penso não é confiável. Eu não posso confiar na minha própria memória. Pessoas que sofrem de muita invalidação têm um problema muito sério de confiar nelas mesmas. Então, elas ficam dependendo da validação do outro. E aí fica ainda mais problemático. Por quê? Porque se eu não posso confiar em mim, se eu não posso confiar naquilo que eu sinto e naquilo que eu penso, então o outro vai saber, né? O outro sabe, o outro vai saber melhor. Então, eu vou pedir opinião do outro para tudo. Eu não vou conseguir desagradar o outro. Eu vou viver em prol do outro. Eu vou me desconectar do que dá sentido para minha vida. Porque se eu estou vivendo em prol do outro, eu não, eu estou vivendo de acordo com os valores do outro e não os meus. E aí você perde todo o seu senso de identidade, de personalidade, de quem é você. E quando você vê, você tá lá vivendo uma grande bola de neve de uma vida que não tem nada a ver com aquilo que você queria viver. Vem o vazio existencial, a ansiedade, a tristeza, você não sabe o que tá fazendo de errado. Alguém já se identificou ou se identifica com essa situação? É muito comum, infelizmente, né? Muito, muito comum. Então, algumas frases da invalidação mais voltada para o emocional é: você está exagerando, não para tanto, não foi tudo isso, ou não foi bem assim que aconteceu. Né? Isso é besteira, deixa disso. Isso a gente está indo mais para um contexto emocional, mas também tem negligência emocional, também tem exclusão. Você ser excluída de estar em certos ambientes ou de estar com certas pessoas também é uma forma de invalidação. Você também acaba, inclusive, eu vou mostrar uma coisa para vocês que não estava no script, mas eu vou mostrar, porque é muito importante. Peraí, vocês me deem 2 minutinhos, porque eu vou pegar aqui, que não tem como. Aham. Eu tava falando sobre isso e tava pensando nisso aqui, ó. Deixa eu, a ver, compartilhar minha tela com vocês de novo. Ai, ficou tão feio. Peraí. Vocês estão vendo? Eu vou aumentar aqui também, se eu conseguir. Eu consigo? Consigo. Essas daqui, a gente pensa, né, que a invalidação é só quando alguém fala que os nossos sentimentos não são importantes, mas não é só isso. Existem várias formas de nós sermos invalidadas. E de acordo com a intensidade e a frequência, acaba sendo uma invalidação traumática. Então, por exemplo, um tratamento desigual. Você ser tratado como menos ou diferente dos outros. Qual que é a crença? O que que a gente acaba internalizando? Eu sou inferior. Criticismo, você ser muito insultada, você ser colocada para baixo, você ser caçoada, você ser apelidada de coisas, o bullying, né? Eu sou mal, eu sou ruim, eu não tenho valor. A negligência emocional que eu estava trazendo para vocês, de você não receber respostas de cuidado ou amor. Eu não sou digno de ser, eu não sou digna de ser amada, meus sentimentos. E aí vem o ignorar, né? Que eu acho que a negligência emocional e o ignorar andam juntinhos. Quando as outras pessoas não prestam atenção ao que você diz, né? Ou como você, quando você é tratada como se você não importasse. Eu não importo. É isso que a gente acaba internalizando. Interpretações errôneas, ter o seu comportamento ou intenções interpretadas de forma errada. Eu não sou confiável. E aí a gente entra nesse ciclo que eu estava trazendo para vocês. Se eu não sou confiável, eu preciso ir para o outro. O outro vai saber, o outro vai conseguir me validar. E aí a gente se desconecta totalmente de nós. Negação da realidade, ouvir que as suas interpretações sobre os fatos são erradas. Eu sou louca, né? Eu tô inventando coisa, é coisa da minha cabeça, eu sou maluca com certeza. E aí reforça também que a gente tem que procurar isso tudo no outro. Controle, quando as outras pessoas dizem o tempo inteiro como você deve agir, o que você tem que fazer, a gente acaba internalizando que somos incompetentes. Puxa, eu não tenho capacidade de tomar minhas próprias decisões. A culpabilização excessiva de problemas, de situações, eu causo problemas. E a exclusão, né? Ser deixada de fora de atividades importantes. Eu não sou pertencente, eu sou inadequada. Todas essas formas aqui, gente, são invalidações. São invalidações traumáticas que a gente chama. Então, não é apenas e simplesmente falar, ah, isso aí é besteira. Mas quando a gente fala isso é besteira, a gente está negligenciando, a gente está ignorando, a gente pode estar colocando também uma interpretação errônea. E isso causa muito mal, muito mal, muito mal. As consequências da invalidação traumática são terríveis. Deixa eu voltar aqui agora para o meu slide. Deixa eu me encontrar. Oi, meu amor, pode falar, Stephanie.
Oi, Alice, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim, boa noite. Pronto, boa noite, gente. Achei interessante, principalmente esse quadro que você trouxe. Queria fazer uma pergunta. Essa sensação de invalidação, quando a gente traz uma perspectiva de transtornos de personalidade no geral, isso se agrava mais? Porque muito do que você falou, eu vejo muito, principalmente estudando, né? Acredito que vou encontrar outros estudantes de psicologia aqui, mas vejo isso muito quando a gente vai ver definições de transtorno e tudo mais. Eu sei que isso é geral, mas, enfim, fiquei com essa dúvida. Se a gente encontra mais nesse formato de dentro de transtornos ou a invalidação pode ser geral e pode ser adoecedora em diversos outros contextos também. Perfeito, excelente, excelente pergunta. Seguinte, em certos casos, que é o caso, você falou dos transtornos de personalidade, né? Que é o caso do transtorno de personalidade borderline, a invalidação, ela é, digamos assim, fundamental para o desenvolvimento do transtorno. Então, quando a gente fala de como é que uma pessoa desenvolve o TPB, né, o transtorno de personalidade borderline, você precisa de um ambiente social invalidante mais uma vulnerabilidade biológica. Então, a pessoa já nasce com essa predisposição. Por isso que a gente fala tanto disso no transtorno de personalidade borderline, porque é um fator essencial para esse desenvolvimento. Só que a invalidação, com certeza, pode ser, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muito. O TDAH, gente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pensa num transtorninho que é super invalidado, que a pessoa cresce sendo invalidada e isso acaba agravando ainda mais os sintomas do próprio diagnóstico. Ela pode já ter essa predisposição, né, essa biologia, mas a invalidação agrava tudo, piora tudo. Porque a pessoa se sente um incapaz, um burro, é só se esforçar um pouco mais, ninguém entende, falam que é preguiçoso, que não sabe se organizar, então, assim, não tem como a invalidação ter um efeito positivo na vida de uma pessoa. Desculpa. Essas pessoas que falam, ah, não, mas eu, né, que eu apanhei e não morri. Mas tá quase, entendeu? Mas tá quase. Então, não tem como a invalidação ter um contexto benéfico na vida de uma pessoa. A pessoa pode até, pode agravar com certeza os sintomas de, eu acho que todos os transtornos, uma depressão invalidada agrava, uma ansiedade invalidada agrava. Eu não vejo um transtorno que a invalidação não possa agravar também os sintomas, e mesmo que a pessoa nem tenha transtorno, nem tenha diagnóstico, não tenha nada. Mas não tem como sair alguma coisa positiva de uma invalidação. Consegui responder? Sim? Tá bom, que bom. Então, a invalidação, né, gera vergonha, raiva, insegurança e a desregulação emocional. Por que que gera esse descontrole emocional, né, a invalidação, você ser invalidado? Porque o que que acontece? Imagina, né? Vamos dar um exemplo do TDAH, que eu usei agora. Então, a pessoa lá não sabe que tem TDAH, tá lá tentando seguir uma rotina, esquece 20 vezes a mesma coisa. Meu Deus! Aí chega alguém e fala, só você tá? É só você colocar no post-it, bota no alarme no celular, meu Deus! Larga disso, não é possível. A pessoa se sente pior, né? Provavelmente fica com vergonha, com raiva, triste, e fala: Não, mas eu não posso me sentir dessa forma, né? Eu não tenho esse direito, eu que estou errando, eu não posso me sentir. Aí a pessoa tenta esquivar. Normalmente a pessoa tenta fugir dessa emoção usando estratégias que são totalmente disfuncionais. Então, em relação ao TDAH, pode ser a procrastinação, então eu não quero mais tocar nesse assunto, eu não consigo mais olhar para isso, então eu vou me resignar, eu sou burro mesmo, e é isso, que é isso, é quem eu sou. E aí vai agravando o ciclo, né? E ambientes, como a gente estava conversando, ambientes familiares e sociais invalidantes são sim fatores de risco para transtornos emocionais. A gente fala mais disso no transtorno de personalidade borderline porque é um fator precipitante, assim, necessário. Então, precisa ter tido, sim, algum grau, mesmo de percepção da pessoa, uma invalidação para o desenvolvimento do TPB. Mas eu diria assim, gente, muito difícil, muito raro você encontrar uma pessoa que não tem ou nunca teve um contexto de invalidação. Muito, muito raro, infelizmente. E como que a gente identifica as desregulações emocionais, né? Essa daqui é uma fotinho minha, quando eu estava nesse momento, né, nesse período. Primeiro, mudanças abruptas de humor, né? Então, nossa, eu do nada, é sempre assim, né? Do nada eu fiquei muito triste. Do nada eu fiquei com muita raiva. Não, mas nem aconteceu nada para eu estar assim. Mentira! Spoiler, sempre tem um motivo, mesmo que você não consiga.
encontrá-lo, e não necessariamente precisa ser um motivo externo, uma situação que acabou de acontecer, né? Explosões emocionais vistas socialmente como desproporcionais. Por que que eu coloquei isso, vistas socialmente como desproporcionais? Porque para a pessoa que sente, para a pessoa que está passando por tudo aquilo, por muitas vezes não é desproporcional. A pessoa está expressando como ela está se sentindo, né? Vamos supor, eu só consigo pensar em uns exemplos meio toscos de relacionamento. Mas a menina que viu que o namorado dela curtiu uma foto de uma amiga dela, vamos supor assim. E aí ela já começa os pensamentos, né? Meu Deus, ele vai me trocar. Ele acha essa menina mais atraente do que eu. Eu tô feia, eu não ando me cuidando. Meu Deus, é minha culpa que tudo isso tá acontecendo. Aí começa a ruminar, aí a emoção começa a escalonar. Aí ela pode falar, por quê? Aí ela pode brigar com aquele namorado. Ela pode já querer terminar com aquele namorado, né? Mas para ela teve um motivo. Para ela pode ser inclusive que ela já estivesse carregando essas inseguranças por muito tempo, um monte de pensamentos, um monte de crenças que acabam pesando nas nossas relações, pesam pra gente. Uma dificuldade também de se acalmar depois de você se irritar ou você se entristecer ou ter uma angústia, essas emoções muito intensas, então você fica muito tempo dentro daquilo, aí você não sabe o que fazer para se acalmar. Aí, meu Deus, o que que eu faço? Eu jogo objeto, eu brigo, eu quebro as coisas, mas nada funciona e eu continuo. E aí eu vejo que eu tô piorando toda aquela situação, e aí eu me culpo, aí eu me desregulo ainda mais. Vira esse ciclo, né? Um sentimento também frequente de vazio ou desespero. Essa questão do vazio, gente, foi muito do que eu comentei em relação à própria invalidação. Principalmente quando nós somos pessoas que temos uma sensibilidade um pouco maior, né? Então, quando você precisa da validação do outro para tudo, quando você precisa que o outro aprove tudo que você faz, você não está vivendo por você. Você está vivendo pelo outro. Você está vivendo pelos valores do outro, você está vivendo pelos ideais da outra pessoa. Então, obviamente, você não vai se sentir conectada com a sua própria vida. Porque pode ser que os valores, pode ser que, nossa, o sonho na vida daquela pessoa é ser astronauta. E não tem nada a ver com você, mas você está lá fazendo o curso, vai ser astronauta, por quê? Por conta da aceitação daquela pessoa, da aprovação. Porque ser aprovada é mais importante. Porque quem que você é se tira todo o resto? E aí que entra também essa sensação de desespero, de muitas vezes ter esse vazio ou de não saber para onde ir, né? E principalmente eu diria que um dos principais, assim, não sintomas, né, mas características, os relacionamentos, gente. E não só relacionamento amoroso, viu? Amizades, também família. Trabalho, por muitas vezes, é difícil, fica maçante, né? Então tem essa instabilidade muito grande. Gente, eu só comecei a ter relacionamentos bons, de fato, eu acho que foi em 2021, assim, 2021, 2022, porque de resto era ladeira abaixo. E eu tinha muito disso de ter uma melhor amiga sempre. Então, era essa idealização e era essa necessidade de aprovação e de me fundir com a personalidade daquela pessoa, e você nem percebe quando você está fazendo isso. Mas quando você vê, nossa, você nem pensa pelo seu próprio cérebro, você está vivendo por aquela pessoa. E aí, quando essa pessoa vai embora, acabou tudo. Quem é você? Que você gosta? Para onde você está indo, né? Alguém já passou por esse tipo de situação também? Relacionamento amoroso, gente, aí que o bicho pegava de um jeito que não dava. Eu sinto que a gente pode acabar também subestimando o poder e a influência, seja negativa ou positiva, das nossas emoções, da desregulação emocional em relacionamento. No trabalho, na estabilidade, na rotina e principalmente, gente, na qualidade de vida. A gente não consegue construir uma vida valiosa, uma vida que vale a pena ser vivida, se a gente não fizer as pazes com as nossas emoções. É impossível. Eu digo com muita certeza, é impossível. A Bia falou muitas vezes: ai, gente, por que que o chat não tá mostrando? Porque eu tô vendo que vocês estão falando aqui. A Ana tinha perguntado como reagir a falas como essas. Isso depende muito. Por quê? Porque, na minha concepção, depende muito do relacionamento que você tem com aquela pessoa e do objetivo que você tem com esse relacionamento. Então, se, por exemplo, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu tenho um objetivo de construir, ou de continuar reparando, ou de continuar querendo estar naquele relacionamento, fala uma asneira dessa,
e ela se mostra aberta a me ouvir, que é outro ponto importante, eu vou tentar explicar. Eu vou tentar, muitas das vezes, principalmente quando eu estava entrando nesse mundo de validação e DBT e border, eu tive que sentar e explicar. Fulano, isso é invalidante. Não é assim que as coisas funcionam. É, as emoções estão aqui para serem sentidas, a gente não controla, lá, lá, lá. Toda essa psicoeducação. Só que hoje em dia, e é uma coisa que eu faço, e eu também falo muito para os meus pacientes, a gente precisa selecionar muito bem essas pessoas. Porque se chegar os haters lá do Instagram, fulaninho 1, 2, 3, vindo falar asneira pra mim, gente, desculpa, eu nem dou o trabalho de dar uma resposta. Então, se, por exemplo, ai, aquela tia distante que você vê uma vez por ano no almoço em família do Natal, fala uma besteira dessa e você sabe que ela é uma cabeçuda que não vai te ouvir, pra que gastar sua energia? E você nem quer manter um relacionamento com ela? Pra que gastar sua energia? Às vezes a gente fala, putz, é verdade. Eu preciso de um pouco mais de vergonha na cara. Você tem razão, você tem razão. Guarda sua energia para você. A gente precisa aceitar, né? Parte da aceitação radical de que não é todo mundo que vai entender e não é todo mundo que vai ter a disponibilidade e a abertura para querer aprender. Então, assim, uma pessoa que foi super psicoeducada foi o Vini, por exemplo. Mas por quê? O Vini é meu marido. Porque ele quis. Porque ele estava aberto, porque ele se empenhou para, e ele era uma pessoa que valia a pena, né, para mim, meu namorado, marido, noivo. Então, veja muito bem quem que é essa pessoa, veja muito bem qual o nível de abertura dessa pessoa e veja muito bem qual que é o seu objetivo nesse relacionamento, porque às vezes não vale a pena gastar sua energia com alguém que não vai ouvir, não quer ouvir, vai ficar te invalidando em cima da invalidação e aí vai, sabe, não vai sair coisa boa disso. Então é muito sobre intencionalidade também. Fez sentido, Mia? Perfeito, ah, que bom. E aí entra um pouco desse aspecto, né? De onde vem essa desregulação emocional? Então, de onde vem essa sensibilidade maior? De onde vem esse, muitas vezes, uma reatividade maior também? Gente, tem fatores biológicos. Então, por muitas vezes, a gente já nasce dessa forma. A gente nasce com uma sensibilidade um pouco mais aflorada, né? Existem, sim, fatores ambientais e sociais que contribuem muito. Então, se você já tem um histórico de invalidação, se você sofreu abusos emocionais, se você sofreu negligência, no borderline, a gente fala que o fator biológico e o fator ambiental meio que eles se complementam. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha 80% de vulnerabilidade biológica ali, nasceu com 80% ativada. Pode ser que o ambiente seja 20% só, seja uma coisinha um pouco mais leve da invalidação, mas já vai trazer esse contexto de uma desregulação emocional, tá? Então, isso vai meio que se complementando. Experiências traumáticas, por muitas vezes não processadas, e isso daqui é tão importante, gente. Vocês podem, não precisa responder no chat, mas respondam mentalmente. Vocês tiveram modelos saudáveis de regulação emocional na infância ou na adolescência de vocês? Vocês tiveram uma pessoa que vocês olhavam e falavam assim, pessoa próxima, tá? Não vale personagem fictício. Mas que você olhava e falava, nossa, é um modelo realmente. Caramba, essa pessoa, né? Eu posso sentir isso. Essa pessoa, às vezes, até sem. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que elas falam, ai, mas eu já queria saber disso. Como que você quer? Eu falo, tá bom. Alguém sentou com você e te ensinou? Alguém sentou com você, abriu o grande livro da vida, né, e falou: Olha, veja, isso é uma emoção, o nome da emoção, como você sente com essa emoção, como lida com essa emoção. Não, né? Só que de alguma forma a gente se cobra como se sim. Só que se ninguém nunca te ensinou, seja dando o exemplo, ou seja, literalmente sentando e ensinando, não tem como você saber. Não tem como você saber. E uma das nossas maiores formas, né, de aprendizado é a partir da visão, é a gente vendo outra pessoa fazer, a gente modela aquilo, né? Se a gente não vê ninguém fazendo, se na verdade nossos impulsos poxa, a gente vê sei lá, a mãe sofrendo calada, o pai sendo agressivo, abusivo, ninguém falando sobre seus sentimentos, todo mundo explodindo lá na casa, jogando coisa na parede. Aí você quer ter boa regulação emocional. Não vai, gente, não vai. E faz sentido, né? Que não faz. Gente, como é que tá sendo até agora, antes da gente entrar nessa segunda parte? Tá fazendo sentido? Estão se identificando? Estão identificando também, enfim, às vezes, né, pacientes, que eu sei que tem várias psis.
Tô amando. Ai, que bom, Andressa, que bom, Glória. Isso é muito importante para mim. Que bom, meus amores. Fico feliz. E como é que é de fato? Então, a gente já falou toda a problemática, já identificamos mitos. Como que a gente pode, então, lidar melhor com as nossas emoções? Primeiro, o primeiro passo, que foi aquele exercício, né, que a gente fez no começo. O básico, o beabá da regulação emocional é você conseguir identificar e nomear as suas emoções. Então, você conseguir entender, e para isso, você vai precisar estar aqui que fala em atenção plena, em mindfulness. Porque a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo se a gente não prestar atenção em como a gente está sentindo, no aqui e no agora. E como que a gente entende o que que a gente está sentindo? Principalmente nesse começo, é muito a partir das nossas sensações físicas. Então, como é que o seu corpo está se sentindo, né? O que que você está pensando naquele momento? Ah, nossa, meu coração está batendo muito rápido, meu estômago, a boca do meu estômago está doendo, eu estou sentindo a minha respiração também. Nossa, e a minha vontade aqui é de fugir, é de ir para as colinas. Muito provavelmente você está com medo, né? Pode ser uma ansiedade, né? Então, reconhecer isso e compreender também o papel fundamental das emoções. Gente, as nossas emoções, de acordo com a DBT, tem três papéis fundamentais, tá? O primeiro, nos comunicar mensagens importantes sobre nós mesmas e sobre os nossos valores, que foi o que a gente conversou no comecinho, né? Então, pasmem, mas se você não sentisse, você não ia conseguir construir uma vida que vale a pena ser vivida, porque você não ia ter nada que tem valor para você. E os nossos valores estão intrinsecamente ligados com as nossas emoções. Se você fosse uma pessoa 100% lógica e racional, pode ser que você, né? Muitas vezes, inclusive, pessoas que não entram em contato com as suas emoções têm muitas crises existenciais do porquê estamos aqui, né? O que que está, qual é o sentido de tudo isso? Porque não consegue se conectar com aquilo que é importante e com aquilo que muitas vezes não tem lógica, mas é emoção. Valores pessoais, eu acho que é majoritariamente emocional, não tem como você explicar logicamente. Qual a explicação lógica de eu gostar tanto de estar aqui 9 horas da noite falando com vocês? Mas eu amo, eu fico feliz demais. Então, assim, não existe, mas são os meus valores, né? E é isso que me conecta com essa vida. Outro papel importante, influenciar e comunicar aos outros, né? Então, somos bichinhos muito sociais. Se eu começar a chorar agora, eu tenho certeza que vocês vão agir de uma maneira diferente. Talvez vocês perguntem se está tudo bem, talvez vocês perguntem se eu quero dar uma pausa, porque a gente se comunica pelas nossas emoções também, né? Então, assim, isso também é uma coisa super importante. E por último, gente, me deu um branco agora do último. Comunicar, influenciar os outros, nos comunicar. Qual que é o último mesmo, gente? A Ana deve saber, que é da DBT. Eu esqueci, me deu o branco. Mulher, você tem que saber. Qual que é o último? Nossa, eu vou ter que pesquisar, gente. Não dá, não vou conseguir viver dessa forma. Influenciar, comunicar, influenciar para nós, para os outros. Lembrei, já lembrei. E nos impulsionar, tá aqui, inclusive, e nos impulsionar, nos organizar, nos impulsionar para uma ação. Então, se vocês separarem, cada uma das nossas emoções gera um impulso de ação. Se eu tô com raiva, eu vou querer atacar, eu vou querer brigar. E a raiva, inclusive, é uma das nossas principais emoções da defesa, né? Da autodefesa, da gente conseguir se impor, da gente conseguir colocar limites. E a gente, ai, não pode ter raiva, não sei o quê. Tem que ter raiva, sim. Se você não tivesse raiva, minha filha, você vai ser atropelada que nem um caminhão, tá bom? Então, você também entender esse impulso de ação gerado pela emoção. Então, naquele momento, nossa, e veja, você tá em mindfulness, né, em atenção plena. Eu tô sentindo esse calor subindo, né, pelo meu corpo. Eu estou com vontade de mandar essa pessoa para aquele lugar. Então, veja, eu tô com muita raiva. Isso aqui é regulação emocional. Reconheci, nomeei, entendi o impulso de ação ali. Agora, e tudo isso você faz numa fração de minutos, né? Eu preciso avaliar se agir de acordo com esse impulso de ação vai ser efetivo para os meus objetivos de curto e longo prazo.
Então, eu tô ficando com muita raiva. Vou pegar um exemplo. Vocês preferem exemplo do chefe ou do namorado? Qual que é melhor? Tô com muita raiva do chefe ou do namorado? Namorado. A Dil falando namorado, namorado, viu? Ó, eita! Eita, que hoje tem DR. Hum. Então, nossa, tô sentindo uma raiva. Ele tá falando uma abobrinha, tô com vontade de... Nossa, eu quero brigar com ele. Eu quero brigar com ele. Eu tô achando um absurdo tudo que ele tá. Ok. Se o meu objetivo nessa situação é, por exemplo, realmente, vai que ele realmente esteja falando alguma abobrinha e você queira pontuar de uma forma diferente. As chances dele levar a sério o que você está falando quando você está muito exaltada são muito menores do que se você estivesse falando firme. Não precisa ser uma flor de coco, mas é firme. As pessoas nos levam mais a sério quando nós estamos desse jeito, mais estáveis, né? Porque senão já vira dramática, já tá louca, já tá se exaltando. Não. Então, ok. O meu objetivo dentro dessa relação a longo prazo é continuar com este homem, né? A não ser que você queira terminar, e já termina de vez. Mas vamos supor que seja continuar. Então, a longo prazo, continuar com esse homem. Meu objetivo de curto prazo é expor o meu lado, é expor a minha opinião, porque eu não acho que isso aqui tá legal. Ok, qual que é a melhor forma de fazer isso? Será que é simplesmente reagindo, tacando tudo na cara dele, falando que ele é um incompetente, imprestável? Talvez não. Talvez não, talvez ele não escute, talvez gere uma briga desnecessária e você não vai atingir o seu objetivo efetivamente, né? E para isso, você precisa acabar desenvolvendo essas habilidades de regulação emocional. Então, como é que eu faço para lidar com essas emoções nesses momentos? Porque é muito difícil, a gente tem que aprender. E tolerância ao mal-estar. Nos momentos de crise, nos momentos em que a nossa emoção já está tão alta que a gente nem pensa racionalmente mais. A gente também precisa de habilidades para lidar com isso. Eu vou explicar um exemplo bem simples de uma habilidade que é a raia, vou explicar logo em seguida, e também praticar muito a autovalidação, a autocompaixão nesses momentos de sofrimento. Eu vou falar aqui, às vezes tenho a sensação que só me ouvem se eu dramatizar, senão não me levam a sério. Mas isso, Stephanie, é uma coisa muito real. E, inclusive, é por conta disso que muitas vezes os comportamentos que escalonam são mais reforçados e continuam acontecendo. Porque, veja, você falou uma vez: olha, fulano, eu tô machucada, isso tá doendo. Ai, deixa de drama, para com isso, nem tá machucando. Agora, é que isso que acontece muito com o TPB. Se você aparece lá com o braço todo ensanguentado, a pessoa vai te dar atenção, a pessoa vai entender a gravidade do problema. E aí, a pessoa te dando atenção, a pessoa te validando a partir desse comportamento, você está sendo reforçada por esse comportamento. Você está tendo uma recompensa ali, né? Você conseguiu o que você queria. Então, a probabilidade desse comportamento aumentar ou continuar se repetindo é muito maior. E aí, como a gente faz para mudar, né, toda essa estrutura, não só comportamental sua, mas essa estrutura de relacionamento? Porque a gente aprender as nossas habilidades é o primeiro passo, mas aí depois a gente vai ter que mudar o nosso ambiente. Aí ficou hardcore, né, gente? Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria tão difícil, não é mesmo? Então, vamos lá. Para identificar e nomear as nossas emoções, o que que a gente faz? Então, começa, bota um post-it aí no seu computador e então, duas perguntas que eu acho muito importantes a gente fazer. Como eu estou me sentindo agora? E o que que eu preciso nesse momento? A primeira é mais para identificar a sua emoção e a segunda é mais para você ter compaixão, autocompaixão e identificar suas necessidades afetivas. E evita usar, ai, eu tô mal, ai, eu quero. Ai, gente, é que eu só consigo lembrar das minhas pacientes. Eu tenho uma paciente que para tudo ela fala brincando, tá? Mas para tudo ela fala, ai, quero me matar. Eu falei, não, acabou isso de quer se matar. O que que é quer se matar? Você tá triste? Você tá com raiva? Né? O que que tá acontecendo? Né? Porque se a gente não sabe qual emoção a gente está sentindo, a gente não sabe identificar o impulso emocional, a gente não sabe o que que ela está querendo nos dizer, a gente não sabe nada, né? Então evita esses termos mais vagos e vai para um lugar mais específico, tá? Entendendo esses impulsos de ação, né? Então toda emoção gera esse impulso de ação automático. A tristeza, inclusive, gera um impulso de inação, né? Quando nós estamos tristes, a gente quer se recolher, a gente quer se isolar, a nossa energia baixa. Quando a gente está com medo, a gente quer fugir, a gente quer evitar.
Então, quando você consegue reconhecer e identificar os seus impulsos emocionais, você consegue também avaliar se segui-los vai ser útil, vai ser efetivo para você ou vai acabar piorando a situação. Para o seu eu do presente e para o seu eu do futuro, tá? Porque às vezes, não, no presente, no aqui e agora vai me ajudar super, eu vou mandar ele para PQP e é isso. Não, tá bom, mas e no futuro? Talvez o seu eu do amanhã não fique muito feliz em acordar tendo terminado com o seu namorado, né? Vamos lá, a gente tem que pensar no eu de hoje e no de amanhã. E agir com efetividade. Então, efetividade é alcançar os seus objetivos. Comece a se perguntar o que eu quero alcançar, qual que é o meu objetivo, né, a longo e curto prazo. É claro que na hora você não vai, você não vai ficar pensando nas suas metas de longo prazo. Então, por isso que é importante você ter essa consciência e fazer todo esse mapinha assim de vida valiosa para você antes de você explodir. Tá? Então, poxa, não, eu sei que esse relacionamento é importante para mim, eu sei que eu quero manter esse relacionamento, esse trabalho é importante para mim, eu sei que eu quero manter esse trabalho, e aí você já tem isso em mente. E aí você consegue fazer essa avaliação se vale a pena agir de acordo com esse impulso de ação ou agir de forma oposta, que já é uma habilidade de regulação emocional, ação oposta. Será mais eficaz para atingir esse objetivo, tá? Então, por muitas vezes eu diria que ser efetiva é você agir apesar da emoção e não por causa dela. E a gente espera o contrário, né? Não, eu estou sentindo que eu quero dar amor para o meu namorado, então eu vou dar amor, vou ser gentil e carinhosa. E nesses momentos, né, que você não quer dar amor, não, você quer dar um tapa na cara dele. Mas aí, talvez uma ação oposta seja dar um sorrisinho. Talvez uma ação oposta pode ser até você se afastar um pouco, falar, amor, 5 minutinhos, eu vou no banheiro, já volto. Aí, grita lá no banheiro, soca o travesseiro, faz o que tem que fazer e volta para ver os seus objetivos, né? Esse exercício, que é um exercício que eu acho que beira a regulação emocional, barra também uma tolerância ao mal-estar, né? Raia, que é primeiro você reconhecer de novo, perceber, identificar, né, qual que é a emoção. Essa emoção está acontecendo, a raiva está subindo. Você aceitar, mas lembra que aceitar é diferente de concordar e de agir de acordo com, mas não fica se julgando. Nossa, eu tô com raiva, mas eu não deveria estar com raiva. Mas eu não posso estar com raiva. Vai mudar alguma coisa? Sua raiva vai embora? Não vai. E se sua raiva ela está ali, tem motivos para ela estar ali. Então, o julgamento, ele não adianta nada, não ajuda e atrapalha. Então, para quê? Né? Tanto é que na DBT a gente fala muito sobre ter uma postura não julgadora, porque o julgamento não ajuda em nada. O I, investigar. Então, compreender, tentar entender o que essa emoção está tentando me comunicar. Então, nesse exemplo, né, do namorado, poxa, a minha emoção está falando que eu não sabe com quem está falando. Eu acho que isso está indo contra os meus valores. Eu acho que isso não é legal e pode acabar, não sei, interferindo no relacionamento. Não gostei. E por último, haja. Aí você vai escolher a ação que seja mais efetiva para os seus valores e para os seus objetivos de curto e longo prazo. Não só para aquele momento, porque muitas vezes a gente age só de acordo com o que vai ser melhor naquele momento. Então, naquele momento eu quero sim bater nele, mas a longo prazo talvez eu queira ter um relacionamento e não parar na delegacia, entende? E, gente, se validar é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. De verdade, de verdade. E já começa a gente podendo, talvez, agora mesmo, reconhecer que talvez você tenha tido um contexto invalidante, talvez você tenha tido um histórico invalidante, talvez você esteja em relações invalidantes, talvez você se invalide. E você conseguir reconhecer isso já é um passo importante para se validar, né? Reconhecer, então, que os seus sentimentos, eles sempre vão ter um sentido, sempre vão ter uma função, mesmo que sejam muito desconfortáveis. Na DBT, a gente não fala que existem emoções boas e ruins. A gente fala que existem emoções que são mais agradáveis e emoções que são desconfortáveis da gente sentir. Mas todas elas têm a sua função e a gente precisa de todas elas, né? E, por muito contrário, né, do que a gente acha, a autovalidação acaba nos ajudando a nos regular. A gente, não, eu tenho que ser dura comigo mesma, porque é assim que eu aprendo. Vai nessa, que vai dar bom, viu? Não dá. Spoiler, não dá. Quando você está se validando, você sai desse ciclo de não deveria, aí começa a sentir mais, aí eu tenho que esquivar. Putz, eu tô triste hoje. Eu acho que faz sentido. Eu tive essa discussão com meu namorado, eu fiquei chateada. Realmente.
tô triste, faz sentido. Como é que eu posso me cuidar? O que que eu preciso agora? Pronto, você saiu já do ciclo. Saiu. Então, uma prática diária importante, às vezes, para se fazer é dizer, poxa, faz sentido que eu esteja me sentindo dessa forma, é compreensível. E às vezes não só, existem 6 níveis de validação, agora eu não vou ficar citando todos, mas às vezes não só entendendo esse contexto daquele dia, daquele momento, mas também entendendo todo o seu histórico. Faz sentido, porque às vezes meu pai brigava muito comigo, eu ficava muito assustada, e aí eu começo a me desesperar. Eu tive um contexto de muita invalidação em casa, então realmente faz sentido que eu esteja dessa forma agora, aqui e agora, né? E qual que é o tratamento padrão ouro que a gente tem hoje em dia para a desregulação emocional, né? É na DBT, então, na terapia comportamental dialética, que é considerada padrão ouro atualmente para transtornos de desregulação emocional, e outros, inclusive, está em fase de estudos, mas, enfim, eu acredito que a DBT vai dominar o mundo, porque ela é incrível. Então, é a psicoterapia semanal. Então, você estar lá em terapia toda semana. Sei que às vezes a gente quer pular para o quinzenal, sei que às vezes a gente acha que não precisa, mas esteja lá semanalmente. O treinamento de habilidades em grupo que a gente tem na DBT, então você precisa literalmente sentar e aprender. Se a gente não sabe, a gente precisa aprender e não tem nada de errado nisso. Gente, eu fiz sei lá quantas mil vezes já o treinamento de habilidades. É incrível, inclusive quero refazer. Eu acho que é uma utilidade pública, sabe, para todo mundo. O coaching telefônico também que a gente oferece na DBT. Então, ele nos ajuda a ajudar, né, nosso paciente, você, a usar habilidades específicas em momentos específicos, quando as coisas estão muito difíceis, quando a gente ainda está nesse processo de aprender nessas habilidades. E uma coordenação entre a equipe terapêutica para esse alinhamento e suporte contínuo, que a gente fala na DBT, que é a consultoria. Então, quando você está sendo cuidada por uma psicóloga da DBT, essa psicóloga também está sendo cuidada por um time de outros psicólogos, e é muito importante para a gente também. E eu quero fazer, né, também, se você se identificou com o que a gente trouxe aqui, com tudo que a gente conversou, se você entendeu que realmente pode sofrer de uma desregulação emocional, se você quer estar num ambiente humanizado, embasado cientificamente, eu convido muito vocês a conhecerem a Clínica Viva. A Clínica Viva, eu falo tanto de boca cheia, não só da Viva, mas do tratamento psicológico no geral, porque foi ele que salvou a minha vida, gente. Se eu estou aqui hoje, se eu não sou mais, cadê aquela Alicinha? Se eu não sou mais essa Alice, e eu sou essa Alice que eu sou hoje, não é porque, ai, eu mereci. Não, gente, é porque eu fiz muita terapia, fiz muito treinamento de habilidades, foram anos aí, né, de processo, de tratamento, ainda faço até hoje em dia. Então, o poder que isso tem, sabe, de mudar a nossa vida, de ter um ambiente de acolhimento, de instilar esperança, é impressionante. Então, eu defendo com unhas e dentes a psicoterapia, não só porque eu sou psicóloga e tenho uma clínica, mas porque antes disso eu tive que ser paciente, né? E foi isso que salvou a minha vida. Então, eu vou sempre estar trazendo esse convite, tá? Eu vou colocar depois no grupo o formulário da Viva, a gente chama vocês, então eu vou colocar no grupo quem se interessar. No mais, eu quero agradecer muito a presença de todas que ficaram comigo, também me colocar à disposição para conversar, para agendar uma sessão inicial na clínica e para tirar dúvidas, se ficou alguma dúvida restante. Vou interromper aqui o compartilhamento, olhar para vocês. Como é que foi para vocês, pessoal? O que que vocês acharam? Ficou com alguma dúvida? Coraçõezinhos. Eu amei, quero estudar mais a DBT. Que bom. Realmente, a DBT é apaixonante. Eu sou suspeita para falar, mas a DBT é apaixonante. Ela muda vidas completamente. Completamente. Graças a Deus. Que bom, meus amores. Foi muito bom. Obrigada. Imagina, eu que agradeço muito a participação de todas. Adorei, achei esse tema essencial. Eu também acho, e é muito importante a gente ter a psicoeducação, né, em relação a isso. Então, o que a gente puder fazer, inclusive, a gente vai ter agora workshops, quer dizer, masterclass assim,
mensais da Clínica Viva, cada vez falando de um tema diferente. Se eu não me engano, o próximo é sobre comer emocional, se eu não me engano. Mas então a gente vai começar a trabalhar essa psicoeducação. Obrigada por compartilhar, Alice, bastante aprendizado. Que bom, Glória. Foi ótimo, Alice. Explicou a DBT de um jeito lindo. Aprender com você, com suas vezes, é sempre muito bom. Ah, eu agradeço muito, querida, pelo carinho. Você viu que você chamou um bonde, né? O bonde da câmera aberta. Eu agradeço também muito por isso. Foi muito importante para mim. Que bom, meus amores. E o que vocês tiverem de dúvida, de sugestão também, temáticas que vocês considerem relevantes, podem colocar lá no meu Instagram, no grupo, eu posso abrir também, tá bom? Que a gente está querendo sempre colaborar aí com vocês, ok? Então, muito obrigada todo mundo pela participação. Uma boa noite, um ótimo feriado para vocês, viu? Se cuidem. Beijo grande.